Oi, gente! Vocês sabiam que para a gente atrair o que a gente quer, a gente precisa se tornar a nossa melhor versão? O doutor Joe Dispenza ensina que a gente precisa quebrar o hábito de ser nós mesmos. Porque se você pensa e fala as mesmas coisas todos os dias, se você sente as mesmas coisas todos os dias, e a gente sabe que a emoção atrai, se você age do mesmo jeito todos os dias, como você pretende manifestar alguma coisa diferente? Como você pretende ter algum resultado diferente do que o que você está tendo? Então, eu gostei muito dessa reflexão dele. O Dr. Joe Dispenza é um médico quiroprático que ensina sobre a lei da atração. E eu sou a Tânia, e eu sou uma médica psiquiatra que ensina sobre a lei da atração, mas a gente usa linguagens bem diferentes, vamos dizer assim. Eu ensino com base nos Abraham Hicks, e ele usa um pouco de física quântica, um pouco de neurociências, um pouco de um monte de coisa para explicar, no fundo, as mesmas coisas. No fundo, a mensagem é muito semelhante. Eu conheci o Dr. Dispenza só por nome, só de ouvir falar. Mas nas minhas férias eu decidi conhecer um pouquinho mais. Eu nunca tinha lido nada dele, nunca tinha assistido nada, mas eu peguei para assistir e para começar um livro dele. Dei uma passada geral num livro dele. E em um dos vídeos dele, ele fez uma pergunta que eu adorei, então eu vou compartilhar aqui com vocês. Ele perguntou: Você acredita que os seus pensamentos moldam a sua realidade? Se você acredita nisso, por que você não acordou e fez alguma coisa para criar a realidade que você quer assim que acordou? E eu pergunto para vocês, então por que que você está pensando o que você está pensando agora? Ou agora há pouco? Por que você não está cuidando mais dos seus pensamentos? Por que você passa tempo falando sobre o que você não quer? Eu sei, porque a gente esquece. A gente esquece de tudo isso. Mesmo eu, que sei de tudo isso, eu também esqueço. Eu também tenho momentos de ter pensamentos negativos e nem lembrar que eu não deveria estar pensando aquilo, porque eu tenho total poder de mudar a minha realidade. Então eu poderia estar focando nisso, né? No que eu posso fazer, não importa como está o momento presente. Eu posso criar algo diferente agora. Esse é o meu momento de maior poder, o agora, porque agora eu escolho no que eu tô pensando. E eu mudo o que eu tô pensando. E com isso eu já tô criando algo diferente. Mas a gente esquece disso. É normal, a gente se envolve na nossa rotina, nos nossos hábitos, inclusive hábitos de pensamentos, e a gente vai se envolvendo com um monte de coisa que acontece no dia a dia que faz a gente esquecer totalmente alguma coisa que a gente acredita, né? Então, na verdade, acreditar tem muito a ver com estar ativo dentro de você. E para estar ativo dentro de você, muitas vezes você precisa que algo te desperte de novo e de novo e de novo. Você precisa ser lembrado disso. E essa é uma ótima pergunta. Eu achei que essa pergunta ajuda muito a gente a lembrar disso, né? Então é algo que eu sugiro até para vocês se fazerem essa pergunta de vez em quando. Se vocês sentirem necessidade de mudar o rumo de alguma coisa na vida de vocês. Então, você acredita que os seus pensamentos moldam a sua realidade? Se você acredita, por que você está perdendo tempo pensando o que você está pensando? Já começa a pensar no que você quer agora. Agora. O seu poder está no agora. Mas é por isso que a gente precisa quebrar o hábito de ser nós mesmos, porque nós temos hábitos de pensamentos que fazem a gente se distanciar do que a gente poderia estar sendo. A gente fica repetindo esses mesmos hábitos, a gente vive no automático. E se a gente não fizer alguma coisa a respeito, a gente vai continuar repetindo os mesmos pensamentos, as mesmas ações e tendo os mesmos resultados. Então, especialmente se a gente sabe que a gente sintonizando com outras coisas, a gente atrai outras coisas, tá na hora de a gente começar a fazer o que a gente precisa fazer para sintonizar com essas outras coisas. A gente começar a ter os pensamentos que vão trazer pra gente o que a gente quer. Mas como fazer isso se eu tenho um hábito me puxando para fazer o que eu já estou acostumada a fazer? O Dr. Joe Dispenza
ensina meditações. Na verdade, são meditações guiadas que eu chamo de reprogramações. Na verdade, tem muitos outros que ensinam que reprogramações é um caminho para a gente conseguir mudar hábitos, né? Porque é mandar uma mensagem para nossa mente subconsciente. O que significa subconsciente? Ela está um pouquinho abaixo do nível consciente. Então, você ouvir no momento em que você está mais relaxado, logo depois que você acabou de adormecer, por exemplo, que você não está mais consciente, mas você ainda também não está num sono profundo, isso te deixa mais receptivo a ouvir as reprogramações. E tem outras coisas também que podem ser feitas nas reprogramações que também ajudam a diminuir a nossa resistência ao ouvir aquilo que está sendo afirmado. Por exemplo, quando a gente fala no gerúndio, estou me tornando uma pessoa assim, assim, assado, acaba gerando menos resistência para o nosso cérebro do que se a gente afirmar que eu já sou alguma coisa que eu não acredito que eu sou ainda. Apesar de que também tem as meditações ou as reprogramações do tipo eu sou, e elas funcionam muito bem, mas principalmente quando você está levando em conta que esse eu sou, na verdade, é o divino dentro de você. Quando você entende que o eu sou é Deus, né? É Deus dentro de você. E que afirmar desse jeito é uma forma de sintonizar com Deus dentro de você e com o seu poder criador. Na linguagem que vocês que acompanham o canal estão mais acostumados, na linguagem dos Abraham, é o mesmo que dizer que nós temos a fonte dentro de nós somos extensão da fonte, é isso que os Abraham dizem o tempo todo. E nós temos o poder da criação dentro de nós. Mas os Abraham não se prendem a nenhuma forma específica de linguagem para que a gente consiga sintonizar com o que a gente quer. E eu gosto demais disso, eu me identifico com eles, porque eu entendo que dependendo do contexto, dependendo do que você está sentindo, você falar de um jeito ou de outro vai fazer mais sentido e vai diminuir a sua resistência ou não. Então, afirmar eu sou para alguém que nunca pensou nesse eu sou como sendo uma forma de te conectar com o divino dentro de você. Nunca ouviu falar disso. Tá só pensando que tá afirmando eu sou e o cérebro tá lá dizendo não, 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 você não é não. Olha o que você fez hoje de manhã. Olha o que acabou de acontecer. Porque não é isso que você está afirmando. Então, nessas situações em que você tenta afirmar algo que soa como uma mentira para você e que você não tem esse contexto de entender que você está afirmando algo que te sintoniza com Deus, com o poder de Deus, com o poder da criação, aí isso pode te causar, isso pode não, isso vai te causar uma resistência e pode até ter efeito contrário, né, de te ativar mais ainda a sensação de que aquilo não é verdade. E aí não vai ser benéfico para te ajudar a modificar nada na sua vida, no seu comportamento, a atrair coisas diferentes. Então, nesse sentido, eu gosto muito dos ensinamentos dos Abraham porque eles levam em conta qual é a nossa emoção do momento, qual é a nossa crença do momento. Então, dependendo do que eu acredito, do que está ativo dentro de mim, uma técnica não vai ser eficaz. Em outro momento, ela seria super eficaz. Então, eu acho muito legal essa flexibilidade, essa possibilidade da gente adaptar. E aí a gente faz as coisas, as técnicas serem muito mais efetivas, né? Então, se você está num momento de grande resistência, por exemplo, não é o momento de você fazer afirmações tão categóricas. Você pode usar de afirmações, né, que é uma forma de fazer as afirmações, mas no formato de perguntas. E isso faz com que o seu cérebro acredite que elas já são verdade, porque a gente pergunta coisas desse tipo a respeito de coisas que a gente acredita. Então a gente fala, nossa, por que que eu sempre faço isso? Em geral, a gente faz esse tipo de pergunta a respeito de coisas negativas, que a gente não gosta a respeito de nós mesmos ou do nosso comportamento, e a gente não percebe que a gente fica perpetuando a situação fazendo esse tipo de perguntas. Então, a gente pode começar a fazer perguntas
positivas, perguntas que têm a ver com algo que a gente quer que aconteça com mais frequência. E ao fazer essas perguntas, você faz o seu cérebro acreditar que elas já são verdade. Tem afirmações aqui no canal, depois vocês procuram. Vou deixar aqui um link para facilitar com uma playlist de afirmações. E vou gravar afirmações com mais frequência também, porque é uma das formas possíveis. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que um caminho para a gente mudar quem a gente é, para a gente quebrar o hábito de ser nós mesmos, ou seja, para a gente se tornar a nossa melhor versão, um caminho para isso é o caminho de reprogramações, seja ela qual for, né? Tem vários estilos e os diversos estilos vão ser úteis em momentos diferentes. E eu vou voltar a gravar com muita frequência reprogramações aqui no canal, porque está muito ativo dentro de mim a importância delas, né? Que é um caminho mesmo para a gente mudar comportamentos, para a gente sintonizar com o que a gente quer. Inclusive, eu criei um canal só de reprogramações. Na verdade, um canal que chama Vibração nas Alturas, em que eu coloco várias outras ferramentas de aumentar a vibração. Lá tem histórias para ajudar a sintonizar com o que você deseja também e músicas de vibração alta e também reprogramações em formatos variados. Então, lá eu vou colocar variações do tipo com um adjetivo no feminino, ou uma mesma reprogramação que vocês já gostaram muito, mas com uma outra opção de música. E assim vocês ficam com bastante opção. Pode ir me pedindo as variações que vocês quiserem sobre as reprogramações que vocês já conhecem e já gostam, que eu vou gravando. Vou deixar o link do canal Vibração nas Alturas na descrição também. Mas voltando a essa história de ser a nossa melhor versão, vamos pensar agora sob o ponto de vista dos Abraham. O que eles falam sobre isso? Os Abraham falam que nós estamos evoluindo o tempo todo. Eles dizem que a vida faz a gente emitir desejos de melhorias. E no nosso vórtex, que é uma realidade vibracional que já existe, mas existe no mundo invisível, essa melhor versão nossa já existe. É o nosso ser interior. Então, o nosso ser interior é quem está evoluindo sem parar. Sem parar. O nosso ser interior é a nossa melhor versão. Mas nós, seres físicos, às vezes estamos em sintonia com o nosso ser interior e às vezes não. Às vezes a gente desconecta de quem a gente realmente é. Quem a gente realmente é essa versão mais evoluída, a versão mais melhorada possível. Então, segundo os Abraham, a gente sintonizar com essa nossa melhor versão, com essa versão que está no vórtex, faz a gente ficar compatível com o que está no nosso vórtex, porque a nossa vibração muda e a gente, para ficar compatível com o que a gente tem que já estar sendo o que a gente quer, nem que seja na nossa vibração. Ou seja, eu tenho pensamentos, eu tenho emoções compatíveis com o que eu quero viver. E isso faz eu atrair o que eu quero viver para minha realidade concreta. Então, na realidade invisível, no não físico, eu falo umas coisas que parecem meio doidas, né? Eu fico imaginando alguém que não acompanha o canal. Para quem acompanha, tá tudo certo, tá fazendo muito sentido, mas para quem tá ouvindo pela primeira vez, nossa, deve parecer muito doido isso. Mas fica comigo, ó. Tenta imaginar isso que eu tô falando. Aliás, deixa eu falar de uma outra forma, que talvez ajude a entender melhor. O Eckhart Tolle é o autor do livro O Poder do Agora. E ele fala muito no estado de presença. E ele fala que é como se tivessem dois eus dentro da gente. Tem o eu da personalidade e tem o eu que está sempre ali, sempre presente, que está observando todo o resto. E esse outro eu, que ele chama de presença, está sempre sentindo emoções positivas, está sempre sentindo amor, está sempre sentindo apreciação. E o nosso eu personalidade, não. Nosso eu personalidade oscila muito, né, nas suas emoções. E esse outro eu que está sempre observando e que está sempre sentindo amor é o que os Abraham chamam de o nosso ser interior e chamam do nosso verdadeiro eu, de quem nós realmente somos.
e é o nosso ser interior que é a extensão da fonte, extensão de Deus. Então, é o nosso ser interior que está criando o que a gente deseja, porque está ouvindo os nossos desejos atentamente e está contribuindo para trazer para a gente o que a gente deseja. Ele apoia o que a gente pede, ele concorda que a gente possa viver aquilo. Aliás, ele adora que a gente esteja pedindo por melhorias, porque ele atende essas melhorias. E os Abraham falam até que ele se torna essas melhorias. Então, o nosso ser interior se torna essa versão nossa, vivendo o que a gente gostaria de viver. Então, se você deseja mais abundância, o seu ser interior está muito rico lá no seu vórtice. Se você deseja melhores relacionamentos, o seu ser interior está vivendo relacionamentos dos sonhos lá no seu vórtice. E ele está o tempo todo te guiando, emanando um sinal para te dizer: por aqui, vem por esse caminho, aqui você vai chegar mais perto disso que você está buscando. Porque é para a gente viver também aqui no mundo físico essas coisas que a gente está criando no nosso vórtice. E para explicar com outras palavras, porque às vezes a gente entende melhor quando ouve as mesmas coisas, mas com uma linguagem diferente, explicado por outra pessoa que tem um outro estilo, um outro enfoque. Às vezes a gente consegue entender coisas que não estavam clareando, ou a ficha cai de outro jeito, né? E o Neville Goddard, ele ensina sobre lei da atração também, mas tem uma outra linguagem, e o enfoque dele é a visualização. Ele fala que a imaginação é Deus dentro do homem, que Deus é a imaginação. A gente cria a nossa realidade, a gente afeta a nossa realidade com base na nossa imaginação. E é o que os Abraham falam também, que é com base no que a gente tem em mente, no que a gente tem focado, no que a gente tem pensado, no que a gente tem emanado de vibração. E a nossa vibração muda dependendo de onde a gente está focando a atenção, do que a gente tem pensado e do que a gente tem visualizado. O que eu acho muito legal, que um complementa o outro, né? O que eu acho muito legal do Neville é que ele dá mais detalhes na questão da visualização, de como fazer essa visualização, e ele enfatiza muito, né, a importância de visualizar você até sentindo como se já fosse real, né? Então você imaginando até estar ativando os seus sentidos físicos com aquela realidade que você quer viver. O Neville fala que a gente tem que viver no fim, ou viver no estado final, que nada mais é do que imaginar o que você quer, pensar a respeito do que você quer, imaginar como seria se você já tivesse aquilo, já estivesse vivendo aquilo, e entrar nesse estado, incorporar isso, entrar nesse estado em que você anda pelo mundo se sentindo aquilo que você quer ser. Isso é o viver no estado final. Mas tem muito mais detalhes, né, para explicar para vocês sobre como fazer isso, até porque a gente não deixa de viver a nossa realidade, né, do dia a dia e fingindo que a gente está vivendo em outra realidade. Mas é muito mais um estado mental, é um estado de postura e é um estado de devanear o máximo possível, né? Viver no mundo da imaginação. E isso os Abraham também falam, né? Que a gente deveria devanear todo o tempo livre. Devanear como algo prazeroso, claro, não como um exercício, um esforço, um dever, porque essa é a diferença do estilo deles que eu acho mais importante, porque o Abraham, ele enfatiza a questão da vibração, e isso é importante porque se você não percebe como está a sua vibração, você pode fazer um exercício de visualização que não vai ser eficaz. Então, vibração a gente percebe através da nossa emoção. Se a gente está se sentindo bem, a gente subiu a vibração. Se a gente não conseguiu se sentir bem, não está subindo a sua vibração. Então, não está adiantando você fazer esse exercício. É igual você visualizar uma pessoa que está te tratando mal, te tratando bem, e você sair do seu exercício de visualização pensando mal da pessoa, ou reclamando, ou dali a pouco comentando com alguém que essa pessoa vai chegar e que você
não quer nem ver o que que ela vai falar dessa vez, quer dizer, não adiantou nada. Se você realmente for efetivo na sua visualização, isso faz mudar o que você sente em relação a essa pessoa. Então, você vai ficar tranquilo, você vai ter uma expectativa positiva, né? E é isso, é essa mudança em como a gente se sente que muda como a gente se comporta, que muda o que a gente atrai. Então, a gente contribui para essa pessoa melhorar com a gente a partir de a gente ter mudado o que está dentro da gente, né? Que é uma coisa que o Neville fala muito, o Neville Goddard, que a realidade é um espelho do que está se passando dentro de nós, né? Então, a realidade é um reflexo e a gente muda a nossa realidade mudando o nosso interior. E é por isso que a gente precisa já ser o que a gente quer ser. Então, você se tornando a sua melhor versão, você passa a ficar compatível com a vida que você acredita que essa melhor versão sua vai ter. Faz sentido isso? E eu vou te dizer uma coisa, a sua melhor versão é leve, é brincalhona, é divertida, é otimista, tem sempre um pensamento bom na cabeça, tá em forma, é saudável, tem relacionamentos deliciosos, conquistou e continua conquistando o sucesso que você sempre sonhou, conquistou e continua conquistando os bens materiais que tornam a sua experiência mais rica, mais confortável, mais deliciosa. Ou seja, a sua melhor versão é tudo de bom. E tudo que você puder fazer para já ser a sua melhor versão, seja na sua imaginação, sendo tendo atitudes compatíveis com a sua melhor versão, vão fazer você se tornar a sua melhor versão. Eu vou falar muito mais sobre isso aqui no canal, espero que vocês gostem. Mas se você quiser ser acompanhado de perto nesse processo de se tornar a sua melhor versão, e sentir energia e motivação para fazer treinamentos e fazer treinamentos específicos para isso e ser alavancado pela força de um grupo, a hora é agora, porque está começando uma nova turma de mentoria e nessa mentoria eu vou trabalhar muito essa questão de se tornar a sua melhor versão e atrair o que você deseja. E se você estiver assistindo esse vídeo um pouquinho no futuro, ainda assim, faz contato com a gente para ver se ainda dá para entrar na mentoria, se tem alguma versão disponível, tá? Vou deixar o link aqui na descrição também para vocês terem mais informações. Mas como eu falei, se não for a sua hora de participar, não se preocupe, porque a gente vai falar muito dessas coisas aqui no canal. Tô de volta, gente. Vou voltar a publicar com frequência aqui no canal, principalmente aos domingos. Eu sei que vocês sentiram falta e eu também senti. E algum dia eu vou, se vocês quiserem, eu vou explicar para vocês o motivo da ausência, mas o que importa é que eu tô de volta. Um beijo, gente, até domingo.